Pessoal, e a doutora Amy Cuddy é o meu amor platônico, né? Eu sempre digo isso, e obviamente em tom de brincadeira, mas a doutora Amy Cuddy tem um dos TEDs. Se você não conhece o TED, é uma plataforma de palestras maravilhosa que você precisa acessar e é de graça. www.ted.com. Lá você pode ver os maiores palestrantes do mundo, depois da aula, tá? Não vai parar agora para ela ver. Depois da aula você vai lá ver, e a doutora Amy Cuddy é uma das palestrantes mais assistidas de todos os tempos, inclusive já tem até traduzido para português. Muito legal. A doutora Amy Cuddy, ela tem uma carreira muito legal, ela é uma estudiosa de maneira adequadíssima e muito profunda na questão de neurociência, especialmente comportamento humano, e ela traz esse insight de que nós tomamos uma decisão em 33 milissegundos, como a gente já viu na aula passada. Em 33 milissegundos a gente toma aqui mais uma decisão. Você, quando conhece uma pessoa pela primeira vez, você responde, será que eu posso confiar nessa pessoa? E será que eu posso respeitar essa pessoa? E você mesmo se responde essas duas perguntas. Agora pensa comigo, senhoras e senhores, 33 milissegundos você vai responder perguntas tão importantes do ponto de vista de vendas. Se eu sou um vendedor e eu estou presencialmente conversando com uma pessoa, ela vai responder essas duas perguntas. Se eu estou numa reunião online, via Google Meet, por exemplo, ou Zoom, ou qualquer outra plataforma, ela vai responder essa mesma pergunta, porque a gente está com outra dificuldade de dissociar hoje as reuniões online das reuniões presenciais. Ainda existe, obviamente, esse sentido, mas a gente está menos sujeito a essa questão de entender que quando é digital não é tão providente quanto é pessoalmente. O ser humano do ponto de vista do atendimento, tá? Se ele se sujeita a isso, ele vai numa boa. Então, veja só, se você tem essas duas respostas, agora pensa comigo, se você tem essas duas respostas, e você como um executivo de vendas, um empreendedor, você não precisa de confiança e respeito das pessoas quando você as conhece? Sabe quando a pessoa fala assim, meu santo não bateu com o dele? É exatamente uma negativa a uma dessas duas perguntas, ou até mesmo as duas. Então, a gente tem que entender que confiança e respeito são fundamentais. Algumas pessoas querem até demonstrar muita seriedade quando vai conhecer uma pessoa, um aperto de mão muito agressivo, muito forte. Agora não é hora de você mostrar seriedade. Nesse primeiro momento, segundo os estudos da doutora Amy Cuddy, o nome do livro dela, você já vai ver, chama-se Poder da Presença. O Poder da Presença, né? Em inglês, eu gosto mais do nome em inglês, que é The Boldest Position of Yourself, Presence, né? Muito mais legal. Mas, em português, presença, né, o poder da presença, é muito interessante do ponto de vista de que em 33 milissegundos as pessoas perguntam, será que eu posso confiar nessa pessoa? E será que eu posso respeitar essa pessoa? Então veja, o que você pode fazer para assumir essa posição de confiança e respeito? É uma manobra muito difícil, mas vou ensinar para vocês. Ô turma, segundo a doutora Amy Cuddy, se você sorrir, aumenta a probabilidade de até 85% de você ter respostas positivas para essas duas perguntas. Então, se você é vendedor e quando você vai se apresentar para as pessoas, e você voltando lá na nossa primeira aula, você pode ver que eu abri a nossa primeira aula sorrindo. Eu abri essa aula sorrindo. Porque muitas vezes as pessoas veem a aula 2, depois veem a 3, depois veem a 1, tem gente assim desse jeito também. Então tem que estar toda hora monitorando isso aí. Como eu disse a vocês, se o que eu faço é o que eu ensino é o que eu faço. Então, o sorriso aumenta em 85%, a confiança e o respeito adquiridos no primeiro movimento de empatia cognitiva, quando eu conheço as pessoas. E essa é uma informação extremamente relevante para você que trabalha com vendas diretamente com clientes. Você precisa da confiança. Seriedade é importante, mas num segundo momento, uma vez que você adquiriu confiança e respeito das pessoas, agora elas estão prontas e receptivas para, de maneira confiável, como você é uma pessoa confiável, receber as suas informações, inclusive de seriedade, inclusive de austeridade. Eu já tenho seu respeito, eu já tenho a sua confiança. Então o canal está aberto para que a gente possa se comunicar sem tanta fricção, de maneira mais suave, ou seja, é mais fácil fazer negócio com você. E esse é um ponto extremamente importante para quem é de vendas. A gente precisa entender que esse cenário é fundamental. No livro dela, existem vários exemplos das pessoas, né? E tem uma das questões mais importantes, esse é o livro da doutora Amy Cuddy, uma das questões mais importantes que nós temos no livro dela fala sobre o posicionamento. E o que acontece? Se você mudar a sua posição por 2 minutos, você começa a secretar hormônios e até mesmo ativar neurotransmissores que você não ativaria se você tivesse. O antagônico do cortisol, que é o hormônio do estresse, você tem o hormônio do estresse, não é um neurotransmissor, o cortisol é um hormônio, você tem a testosterona, que é um outro hormônio. Então, pessoas que têm um mais alto nível de testosterona tendem a ter menos movimentos de cortisol, ou seja, menos estresse. Está sempre mais ativo. E a doutora descobriu o quê? Que se você estiver se encolhendo, se fechando, se escondendo,
fechando o teu campo para que você entre num processo de depressão ou de tristeza, é uma bola de neve, que você vai piorando cada vez mais. Já se você se abre, se você celebra isso durante 2 minutos, você começa a trazer insights melhores sobre vocês, não sobre depressão, mas muito mais de ativação neural, uma ativação positiva, onde você está mais preparado. Olha que interessante. Agora, claro, vamos pensar numa situação estressante, uma entrevista de emprego, por exemplo. Você não vai chegar na frente da entrevista e falar assim, 2 minutos, por favor. Não, não é isso. Acontece que você começa a fazer isso sequencialmente, quando você vai se colocar numa situação de estresse, e de novo, por uma questão de neuroplasticidade, o teu cérebro associa entrar no movimento de estresse com liberar testosterona e me pôr positivo, me pôr ativo numa situação dessa. Homens e mulheres, claro. Mulher também tem. Então, olha que interessante, os animais que fazem isso, gente. A cobra, quando ela vai atacar, quando ela vai ameaçar, vai se defender, ela cresce na frente. Ela não fica quietinha, encolhida, ela cresce. O ganso, aqui no Paraná a gente chama ganso de cachorro ou de polaco, porque toda chácara tem um ganso e ele faz uma barulheira, ele abre a asa, ele vem para cima mesmo, ele vem agredir. Ele cresce, ele não se fecha, ele cresce. E nós também, quando celebramos uma vitória, a gente se expande, a gente aumenta, a gente quer mostrar para todo mundo como a gente é. Isso é uma visão extremamente empoderada, onde a gente está vencendo, a gente venceu, a gente conseguiu transpor barreiras. Só o fato de você simular essas informações dentro do seu cérebro, o teu sistema já começa a te ativar e te deixar muito mais disponível para enfrentar desafios com menos estresse, menos sujeito a uma questão de você não poder responder adequadamente e cognitivamente de maneira assertiva. Você está com medo. O cortisol ativa medo. Já a testosterona ativa impulsividade, agressividade, foge do medo. Você vai mais para cima, você se torna mais confiável, mais respeitável. E isso no livro da doutora Amy Cuddy é sensacional. Então, todo vendedor que tem uma posição um pouco mais tímida, né, a gente tem que trazer insights para essa pessoa sair um pouco dessa timidez e ir um pouco mais para essa agressividade, para essa impulsividade, obviamente, do melhor de todos os sentidos, para poder ter resultados ainda melhores. Ou seja, pessoal, nós falamos bastante coisa nessas aulas, então, resumindo brevemente para vocês, de 85% a 95% das nossas decisões, elas são irracionais. Né? Elas não são racionais. Vamos lá, as decisões elas são tomadas de maneira irracional e justificadas de maneira racional. Como assim, de cara? Vamos pensar que você é um homem, você tem um celular aí último tipo, mas a fabricante do seu celular lança um novo. Você fala, puxa, lançou um novo? Pois é. Você compra o celular novo. Se você pensar racionalmente, não havia motivo nenhum para você comprar, porque tem um pouquinho a mais de câmera, talvez um pouquinho a mais de bateria, mas nada que justificasse você fazer um grande investimento financeiro para ter um último aparelho. Mas se a sua esposa, seu amigo, seu colega, qualquer pessoa perguntar, mas por que você trocou de celular? Você vai ter várias justificativas racionais. O que te fez comprar esse aparelho foi uma decisão irracional. Memória, atenção, emoção, decidiu. Memória, tá bom, o celular é legal, gosto dessa marca. Atenção, essa é a marca que eu uso, marca que funciona. Emoção, putz, eu adoro esse telefone, agora tem uma visão melhor. Como a sociedade vai ver com o telefone de último tipo? Lembra lá na primeira aula? Aceitação social ou reprodução, como é que eu me reproduzo nesse meio? Se eu falo, Gente, se você pensa na minha geração, o carro era uma coisa fantástica. Hoje em dia, um celular de última geração vale tanto quanto um carro naquela época. Você pode ver que os adolescentes, hoje, quando estão numa mesa de amigos, ele coloca o celular com a marca virada para cima, se o celular dele é da maçã. Pois é. Então, a aceitação social de novo vindo à tona, né, numa questão de você pertencer a grupos mais favoráveis. Se você tem um celular do último tipo, as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, como essa pessoa é atualizada, como essa pessoa tem dinheiro. Aqui no Brasil você tem um montão de dinheiro para ter o último celular. Pois é. As pessoas sabem disso, o fato de você ter também. Então você pode ver essa caixa de galinha, essa caixa de ovos de galinha. Caixa de galinha? Não. Caixa de ovos de galinha. Aí, né? Essa é uma foto verdadeira, essa mão que está segurando essa caixinha de ovos é a minha mão, né? E esse caso dessa granja é muito interessante, porque a minha esposa ela é cuidadora de animais, ela tem a sensibilidade super alta quando a gente fala da questão animal. Ela cuida, ela e as irmãs dela cuidam de animais, elas se pegam da rua, tratam, castram e depois põem para adoção, né? Então já vai kit pacote completo. Então, quando a gente estava no mercado, ela viu essa caixa e falou, olha só, a galinha livre de gaiola, bem-estar animal. Esse ovo ele é mais caro do que a bandeja, que tem 12 ovos, e tem só 10. E
e vem menos ovos, né? Então, além de ela ser mais cara no valor monetário, ela tem menos quantidade de produto, ou seja, ela é bem mais cara que os outros, mas a galinha é livre de gaiola. Turma, na boa, o que tem de racional, você comprar menos ovos e pagar mais caro? Ah, mas a galinha, isso não é racional. Racional seria não, 12 ovos, R$2. 10 ovos, R$1.000. Não estou comprando, né? Não é essa a diferença, mas você entendeu aqui o contexto. Qual ovos que eu levei? Minha esposa estava junto comigo, esse aí. Só que eu não levei só um. Eu levei 5 caixas. Pô, de cara, você come muito ovo. Não, não é isso não. É que a minha esposa tem, elas são em 5 irmãs. E as 5 são sensíveis à causa animal. E a minha esposa comprou uma para dar de presente para cada uma. Falou assim, ó, esses ovos aqui as galinhas não sofrem. Eu perguntei para ela, escuta, você já foi numa granja alguma vez na vida? Nunca fui. E como é que você sabe que as galinhas sofrem lá? Não, se essa aqui é livre de gaiola, ela vive muito. A galinha está até feliz ali, ó. Então, turma, o que acontece? O que levou a minha esposa a comprar esses ovos? É racional? Absolutamente não. É uma coisa que ela gosta, então é sentimental, é emocional, não é racional. Outra coisa, por que ela levou 5? Aceitação social. Mesmo sendo as irmãs dela, ela fica brava quando eu digo isso, mas eu sempre digo. Ela comprou e deu de presente para cada uma das irmãs, não na intenção de incentivar as irmãs a comprarem essa caixa de ovos, mas sim de mostrar para as irmãs como ela é responsável pelo bem-estar animal. Uma vez que ela compra esses ovos, e agora ela está dizendo, ó, vocês vão comprar esses ovos aqui. Entendeu? Aceitação social. Gente, aceitação social e sobrevivência. Esses são os 2 fatores mais importantes dessa primeira parte da nossa aula que nós conversamos. Muito importante. O gatilho da decisão sempre vem do tronco encefálico, ele sempre está ali. Por quê? Porque ele é responsável pela sobrevivência. Ô, de cara, mas como é que a tua esposa usou a sobrevivência nessa questão dos ovos aí? Ovos, qualidade. Se a galinha livre de gaiola, o ovo deve ter menos hormônio. Na cabeça dela, a galinha come melhor. A galinha tem uma alimentação natural porque está livre, não está presa numa gaiola comendo comida que dão para ela, pode ciscar. Então, tudo isso tem a ver com a sobrevivência. Então, a percepção de qualidade dos ovos que ela consome, detalhe, tá, gente? Até hoje eu compro isso aí, faz uns 3 anos. Até hoje que eu compro esses ovos lá em casa. Sempre desse daí. Outra coisa, maximizar o prazer e minimizar a dor. Nós falamos bastante sobre isso. Trouxe vários exemplos para vocês. Então, muito importante vocês terem essa mentalidade de sempre olhar do ponto de vista quais são as linhas amarelas que os meus clientes têm no negócio comigo, como eu posso tratar cada uma dessas linhas. É um trabalho de dia a dia mesmo, um trabalho de rotina. Esse, de novo, é um carro vermelho. É uma oportunidade gigante você poder olhar para isso e saber como você vai reagir a isso aí. Bem importante. E o cérebro toma a decisão de 2,5 a 11 segundos antes do processo de tomar a decisão acontecer do ponto de vista racional. Se você entender que você tomou uma decisão. Sabe quando você está andando num shopping e você passa por uma loja, daí você fala, opa, deixa eu voltar, e você volta e vai ver a vitrine ali? O que aconteceu? O teu cérebro, quando viu aquele produto, aquele, né, que estava ali exposto na vitrine, já fez, do ponto de vista de memória, atenção, emoção e decisão, já colocou essa informação dentro do teu cérebro, essa informação foi jogada para o teu córtex pré-frontal, foi jogada para o teu cérebro do ponto de vista total e aí sim aconteceu. Então, ou seja, bottom up, daqui de baixo para lá para cima. Aí você vai parar e vai comprar. E você só não vai comprar se algumas coisas acontecerem. Por exemplo, não tiver o seu tamanho do seu sapato, da sua bolsa, ou não tiver o celular que você quer novo, você só viu na vitrine, mas não tinha na loja para vender da cor que você queria. Uma outra coisa, se você tiver cartão de crédito, aliás, gente, se você quiser economizar, pega o seu cartão de crédito e joga no lixo. Porque você já percebeu que muitas vezes você tem dinheiro na sua carteira e você paga com cartão de crédito ou cartão de débito? Você nunca pensou por que você faz isso? Porque gastar no cartão de crédito ou mesmo de débito é menos dolorido, olha só, minimizador. Cartão de crédito, cartão de débito, minimizador de você dar o dinheiro. Quantas vezes você tem uma nota de 100 reais na sua carteira e você fala, nossa, mas isso dessa nota vai picar, eu vou gastar rápido. Essa é a dor. Então, muitas vezes você tem que pensar nisso. Então, você chegou na loja, tem cartão, passou o cartão em 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20, sei lá quantas vezes você vai pagar, você leva o bem. Isso tudo acontece dessa forma. Ou seja, na neurociência, gente, a gente não fica falando de B2C nem B2B. B2C é Business to Consumer, ou seja, negócios entre empresas. Nem B2B, que é, perdão. Vou voltar aqui, tá, gente? Ou seja, a gente não fala mais... Vou voltar com o tempo para vocês poderem editar. Ou seja, a gente não fala mais em B2B nem B2C. B2B é negócios entre empresas. B2C é negócios entre consumidores. Empresas, business to consumer. Business, empresas to consumer, consumidores.
A gente fala em human to human, H to H. Ou seja, a gente tem que trazer de volta toda aquela imperfeição, toda aquela empatia, toda aquela simplicidade do processo de comunicação, porque nós somos seres humanos. Então, você automatizar de um certo ponto é até legal, porque você viabiliza a informação mais rápida, que são as coisas mais básicas, até para pegar uma informação, para jogar para o seu SDR e poder fazer as respostas aí, sim, humanas. Desde que essa robotização, essa automação fique clara na cabeça do seu cliente. Isso é muito importante. Ele sabe que está falando com o robô e que vai partir para o tratamento humano dali a pouco. Isso é simples, isso é fato, isso é imperfeito. E é assim que funcionam as pessoas, é assim que você funciona. Na neurociência, a gente tem que entender que no neuromarketing, a gente fala direto com as áreas de tomada de decisão de 90% da tomada de decisão. Ou seja, o sistema límbico, emocional e o tronco encefálico, que é a parte do impulso, do instinto, que toma decisões muito rápidas. Enquanto no marketing tradicional, na venda tradicional, a gente lava o cérebro de um monte de informação que ele nem quer saber. Não é isso que faz ele tomar decisão. Nós não tomamos decisões baseadas em números. A gente falou de número, a gente falou de memória, não é número. A gente falou de atenção, não é número. Emoção e decisão. Não teve. Então, fatores racionais são muito importantes. Mas o que faz 90% do processo é tomar decisão, de acordo com o Prêmio Nobel de Economia, no livro Rápido e Devagar, que é o que eu trago do lado científico aqui, que é o que eu uso todos os dias, é de fato isso aí. Na verdade, a gente pega esse órgão maravilhoso, de novo, o cara que criou isso aí, ó, não errou em nada. Ele faz comunicações do lado esquerdo para o lado direito, de cima para baixo, de trás para frente, na diagonal, enfim, ele faz milhões de comunicações por segundo, sempre trocando muita informação de um lado para o outro. Por isso que você não pode ouvir aqueles neurobobageiros que falam que do lado esquerdo o cérebro é isso, do lado direito é aquilo. Se fosse assim, o que você ia fazer com essa informação? Você vai falar de matemática, vai falar no ouvido direito, vai falar de música, vai falar no ouvido esquerdo? Não sei, não serve para nada, então não vou usar essa informação. O cérebro, ele se comunica de trás para frente, do lado esquerdo para o lado direito. E na neurociência a gente pega esse órgão maravilhoso e a gente transforma isso em padrões. Padrões matemáticos para entender quais são as padronagens, os padrões de comportamento que eles usam para a gente interferir nesse processo de tomada de decisão e trazer para o cérebro do meu cliente a melhor informação, da melhor maneira que eu puder, para que ele possa sempre estar posicionado de maneira adequada na frente do meu cliente. Isso não é manipulação, isso é persuasão. Se o seu produto, se o seu serviço de fato resolve a dor do teu cliente de uma maneira com um diferencial adequado, obtendo ganhos para o seu cliente e você comunica esse fato real, essa é a primeira parte das neurociências aplicadas às vendas e a gente volta na próxima aula.